Meus caros, estamos mais uma vez no ar, Tramas da História, o seu canal que tem a pretensão de não ser mais um qualquer canal discutindo acerca de assuntos que diz que é importante para a vida. E nós estamos aqui com a proposta de fazer aprofundamentos acerca de coisas que diz respeito sobre nós. E hoje, mais uma vez, vamos entrar no conceito e na compreensão do que é o homem. E por que isso é importante? Porque, na verdade, a nossa proposta é discutir a história, discutir cultura, discutir desenvolvimento, sociedade, mercado, economia, política, enfim, educação, gestão. Mas eu preciso compreender o homem. Nós precisamos saber como o homem vive e viveu, e precisamos saber se esse homem ele também muda a sua visão de mundo conforme muda o tempo, porque caso contrário, não me importa saber do passado. Então, se eu entendo que há uma transformação, por que não eu também não estou em transformação? Por que eu também não estou em mudança? Tramas da História é um projeto para a mente que não se cansa de questionar. Estou com a ideia de falar com vocês hoje acerca da visão de Freud sobre o mal-estar na civilização. Pensa num livro pequeno, mas muito pesado. E de cara aqui eu já trago para vocês uma citação do Freud na página 19, esse que é um livro da Companhia das Letras, uma edição acho que de 2011. Na página 19 o Freud quer falar sobre a finalidade da vida humana e ele já fala que muita gente já tentou fazer isso e para ele é simples. O que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e o que desejam nela alcançar, é difícil não acertar a resposta, diz Freud. Eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes, seja pelo caminho da ausência da dor, seja pelo caminho da busca de viver fortes prazeres. E aqui, fortes prazeres seria a felicidade mesmo, né? Na página 20 vem lá a constatação triste do Freud. O homem tem que entender que a intenção dele ser feliz, né, não estava no plano da criação. Podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano, abre aspas, criação, fecha aspas. Bom, já falamos de Lévi-Strauss, Goethe, falamos de Michel Eliade enfim, cada um com uma perspectiva. Claro que o Freud destoa em muitos aspectos desses três grandes pensadores, mas é importante trazê-lo aqui porque para Freud o ser humano é um ser que não é tão transparente como todos pensam, né? Ele não sabe plenamente o que deseja e por que deseja. Ele não controla inteiramente a própria vida psíquica. Ele não é puramente racional, como alguns gostariam, né? O sujeito humano em Freud, diríamos, é um ser de desejo, né? Isso acho que seria bem mais forte, né? Atravessado por impulsos, atravessado por uma busca intensa de prazer e de evitar a dor, de repente até a qualquer custo, né? Mas ele é dividido internamente porque ele precisa viver, de certa forma, frustrado em razão do desejo que lhe pulsa. E isso seria uma espécie de repressão dos seus instintos, né? O homem freudiano quer ser feliz, mas ele não consegue dominar nem o mundo à sua volta e nem a si mesmo.
Então, o que seria esse homem na perspectiva freudiana, né? E a partir da leitura do mal-estar na civilização. Vamos dizer assim que o que eles mais querem da vida? O homem quer, afinal de tudo, de contas, em última instância, ele quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Parece até aquele filme lá, Estamos em Busca da Felicidade, né? Com Will Smith, eu acho, Em Busca da Felicidade. Todo mundo quer ter prazer. Todo mundo quer evitar o sofrimento. Todo mundo, segundo Freud, quer permanecer feliz. Esse instante de prazer que nós temos, nós queremos ser felizes. Olha, queremos fazer isso durar. Sabe esse momento maravilhoso que estamos vivendo quando estamos, de repente, tendo um prazer, seja pela experiência divina, seja pela experiência de construir algo artístico, seja por uma experiência de ganhar um dinheiro, etc. Esse instante de felicidade, a gente gostaria muito que isso durasse. Mas o Freud diz que isso não é possível. A vida humana não foi feita para estar entregue à satisfação contínua. O que Freud nos traz assim de maneira bastante tanto triste, porque para ele a felicidade, isso que a gente queria fazer durar muito, é um tanto breve, é um tanto situacional, episódico, instável, é sempre ameaçado por vários fatores que fazem com que ele não dure. Por quê? Porque a infelicidade, no ponto de vista freudiano, eu me pergunto sempre, e eu acho que sim, o Freud bebe algo da visão hobbesiana sobre o homem, quanto lobo do próprio homem, então é uma visão mais pessimista, né? É uma visão, vamos dizer assim, um ceticista do progresso com relação a uma vida melhor no futuro. O Freud diria que o sofrimento humano é muito mais constatável, é mais previsível e mais duradouro. E diferente da felicidade, o sofrimento está sempre presente. Seja ele por uma ausência de um produto que tanto queremos, ou seja pela dor, uma doença. Mas o Freud é pontual, ele vai dizer que o sofrimento vem por 3 pontos na vida humana. E isso é sempre assim, paradigmático. Por isso que é legal entender o Freud, porque ele está propondo, ainda que eu discorde dele, mas ele está propondo um paradigma, um olhar para um homem, e esse homem que ele está propondo, eu posso aplicar ele na história, e aí talvez enxergar em determinados pontos explicações sobre o porquê que não fizeram ou o que fizeram na história. Então a história não é só um conto de um monte de datas, a história não é um encontro de eventos, de juntar pedaços, não, é de compreensão das transformações humanas que nos levaram até aqui e por que outras não, e etc. Né? Bom, voltando ao Freud, ele vai explicar que o sofrimento chega através de 3 pontos. Primeiro, o corpo adoece, o corpo envelhece, o corpo é faminto, o corpo sente dor, o corpo, enfim, tem uma série de questões biológicas inerentes à condição do próprio corpo. Nós somos corpo também, não somos espírito e alma, somos corpo, espírito, alma, como quiser. Mas o corpo traz sofrimento, porque o corpo, quando nós nascemos, já estamos envelhecendo, estamos já perto da morte, né? O corpo dá sinais embora a gente comemore aniversário, mas o corpo dá sinais de morte, né? Esfarela, o corpo não resiste à passagem do tempo. E outro fator de sofrimento, diria o Freud, seria o mundo externo, né? Terremoto, perdas, que foge à tua contingência, que é conjuntural, que é estruturante, chuvas intensas, ponte que desabou, prédio que caiu, guerra que não você não planeja viver uma guerra. Estamos vivendo, por exemplo,
diversos tipos de guerra, né? No Brasil a gente tem guerras com narcotraficantes, mas ele está tendo guerras no mundo, o Irã contra Israel e Estados Unidos, né? Imagina aquele sujeito no interior de Tel Aviv, o que ele tem a ver com isso? Mas ele está vivendo, foge ao mundo externo a ele, uma doença, um câncer, né? Embora no corpo, mas também ele é externo, ele não consegue controlar exatamente como isso chega. E aí, por fim, aquilo que o Freud chamaria de chamaria atenção como um fator mais preocupante seria as relações com os outros, seria o problema do relacionamento social, né? Os outros nos ferem, nos limitam, nos constrange. Nas relações de poder há uma rivalização, de repente ambição de comparar um com o outro, enfim, várias situações materiais que podem interferir ou até mesmo emocionais que nos atravessam e nos fazem olhar e interpretar isso, e isso nos traria certas tristezas, né? E certamente que para Freud seria isso muito mais doloroso. Tá, então o que seria o mal-estar na civilização? Bom, é o desconforto estrutural de vivermos dentro de uma civilização, dentro de uma modos de vida que quer me dar a felicidade, mas que para me entregar pedaços dela eu preciso fazer renúncia. Não é uma tristeza individual, não é uma crise emocional, não se trata de uma fase, esse mal-estar vai passar. Não, senhores, é uma condição permanente. Por quê? Porque desejamos mais do que podemos. Desejamos mais do que o mundo permite através dos limites. Veja, queremos liberdade morando em condomínios fechados com câmeras e drones de segurança invadindo a sua privacidade. Eu quero liberdade, mas para que a liberdade aconteça eu preciso de repressão. Eu quero satisfação, mas para que a satisfação me alcance é preciso eu ter renúncias, né? Então, de certa forma, a civilização produz esse mal-estar, né? Ela é ambígua, é claro, e talvez é isso que seja a grande sacada do Freud, né? Ao tempo que a civilização, através do Estado, da monarquia, etc., me protege da violência, me organiza a vida, me dá a sensação de segurança, me permite construir futuro, coopera comigo, me ajuda a produzir cultura, ela também cobra o preço da minha própria pulsão, dos meus, segundo Freud, dos meus impulsos, dos meus desejos, que eu não tenho como nomeá-los. A gente não é bom assim por natureza. Tudo que eu quero não é muito bom, entendeu? Então, para existir a civilização, o homem precisa conter seus impulsos. Para me chegar no trabalho, eu preciso, se tiver vermelho o sinal, eu não posso atravessar, eu estou com pressa. Eu preciso esperar a minha vez. Eu estou com a compra no mercado, eu preciso esperar na fila. Eu não posso simplesmente chegar na frente de todo mundo. Todos querem a mesma coisa, todos querem ser felizes e eu tenho cada um. Para que eu também goze de um pedaço de felicidade, eu preciso esperar. Existem regras, existem condicionamentos que me dão muita insatisfação. Eu preciso abrir mão de certas satisfações imediatas para que eu possa ter o mínimo delas. Então, a civilização, ao tempo que protege, também me fere. Ao tempo que ela pode me proporcionar um gozo, um remédio para minha angústia, porque vamos lembrar que, eu disse, o ser humano constata a dor e o sofrimento muito mais fácil do que a felicidade. Então, para mim ter um pouco de felicidade, eu preciso perder um pouco também. E isso, na balança, certamente a infelicidade pesa muito mais. Mas sem a civilização, talvez esse peso seria
insuportável. A civilização é o remédio para a ferida e, ao mesmo tempo, é a ferida que pede o remédio. Isso é um mal-estar. Ora, onde esse ser humano aparece na história, vamos pensar assim, na conquista de impérios, na busca intensa por se aproximar de Deus, porque o Freud, ele também fala de soluções, né? Ele fala embora ele diga que cada um tem que procurar de algum jeito se valer de instrumentos para poder ter um pouco de paz, né? Inclusive existem até instrumentos que seriam intoxicação, né? Droga e etc. E ele diz que cada um vai ter que dar um jeito. Então, o homem quer felicidade, mas a própria estrutura da vida civilizada torna essa felicidade sempre parcial, custosa e instável. Esse é o preço da vida. Isso é um mal-estar. Então, o homem civilizado, ele está sempre em um certo mal-estar. E ele vai tentar resolver isso no amor. O Freud diz que é difícil escapar disso, porque o amor é quando você se entrega para ele, que você não consegue vigiá-lo, né? Mas ao entregar, ele dá muita folga para a angústia, né? A angústia meio que dá uma folga, né? E a felicidade parece que é mais presente. Contudo, se esse amor for frustrante, também a angústia que pode vir talvez seja das mais insuportáveis, né? Então, mas o homem procura trabalho, amor, arte, vida intelectual. Tem gente que não tem prazer em ir tanto para a Europa quanto tem prazer em fazer boas leituras, aquilo que o Jimmy Sarr falaria sobre a vida intelectual, a encontro das ideias. Então, tem gente que encontra na ascese, numa viagem a uma montanha, ou até na trilha, adrenalina, etc. Então, são formas de driblar essa angústia, mas nenhuma resolve. Todas elas são maneiras de administrar isso. A história humana também mostra formas em que os homens entenderam poder lutar contra isso, mascaradas de eventos, acontecimentos e episódios. O Freud diria, tudo isso que vocês estão falando, na verdade, é uma máscara sobre o mesmo problema. Como suportar essa angústia humana? Como driblar esse mal-estar, esse desconforto humano generalizado? E aí vamos citar aqui, eu citaria para Freud, ele me responderia do mesmo jeito para todos os exemplos. Eu vou citar aqui o caso eu anotei aqui, o caso do Alexandre Magno, o Grande, aos 30 e poucos anos, eu acho, nem isso, né? Mais ou menos 65 anos depois da morte de Sócrates, 300 e alguma coisa antes de Cristo, 356, enfim, metade do quarto século antes de Cristo, Alexandre, com pouco tempo, ele conquista a Pérsia, conquista Grânico, derrota Dário, invade o Egito, a Mesopotâmia, Persépolis, até a Índia. Mas o que nos mostra é que chega um ponto que isso se exaure. É interessante notar que o homem em Freud, ele nunca se satisfaz. A felicidade para este homem freudiano é sempre por contraste. Então, se ele se embebedar demais de felicidade, aquilo já não lhe satisfaz mais. Então, ele precisa sempre de uma ausência daquilo para poder ter de novo a felicidade naquele objeto. Vamos citar o exemplo, então.
com Aquemênida, né? Domínio se estendeu da Macedônia ao Egito e parte da Índia. É importante porque é muito grande o Império Macedônico, o grego macedônico, né? Mas não é só a ambição que chama a atenção, porque o mais interessante é perceber que Alexandre ele encarna radicalmente essa proposta que nós temos aqui de Freud, porque ao mesmo tempo que ele derrota, ele vai derrotando, não tem limite, ele vai avançando, no final ele começa a perder a capacidade de manter aquilo. Já não lhe satisfaz mais. Já o exército esgotado, a administração fica pesada, a conquista já não é tão importante assim, me parece que tudo isso já não faz tanto sentido, e aqui o desejo promete plenitude, mas vive da própria impossibilidade de satisfazer plenamente. Alexandre mostra que a expansão ilimitada não cura a falta, a ausência, a lacuna. Ela apenas desloca para o próximo horizonte. E esse sujeito nos revela esse paradigma da falta de repouso. Encontrar a felicidade, o dia que eu tiver 1 milhão, eu vou ser feliz. Freud diz, não. Quando você pôr a mão em 1 milhão, ele perde a razão inicial. A angústia lhe bate, você já projeta em outra coisa, em 2 milhões, em 3 milhões, 4 milhões e assim por diante. A conquista pode ser apenas outra forma de inquietação. O Freud está dizendo, não existe nada que preenche de fato essa angústia. Tudo é taponamento. Tudo é taponamento. Aí eu trouxe um outro exemplo, que seria do Simeão. Eu acho que isso é muito legal, porque eu estudo história do cristianismo, eu gosto muito, e eu me lembrei do Simeão Estilita. Estilita é porque ele ficou quase, eu não sei se foi quase 4 décadas, ou pelo menos 30 e poucos anos em cima de uma coluna, e tentando fugir do mundo, né? Então, Simeão quer a felicidade, segundo Freud. Mas ao invés de conquistar, como fez Alexandre, ele vai buscar a felicidade de uma outra forma. Ele busca na renúncia do mundo, na ausência do mundo, no afastamento. E as pessoas buscavam ele, né, e tal, para fazer orações, milagres, etc. Mas o Freud vai dizer que mesmo esse corpo disciplinado, mesmo esse corpo que renuncia, esse corpo dele vai lhe trazer angústia, por causa que é o corpo, vai lhe trazer sofrimento, talvez externo, a multidão procura ele, infelizmente ele foge, mas a multidão acha ele. É uma tentativa extrema de buscar, mas ele vai ter que se relacionar. Teve gente que tem que levantar comida para ele, etc. Então, não é possível vencer esse mal-estar, mas o Simeão vai reorganizá-lo, ressignificá-lo dentro da gramática da religião cristã, a fim de tentar driblar o mal-estar. Esse mal-estar vai condicionar o sujeito, mesmo que ele, ao invés de conquistar o império, ele tente dominar a si mesmo, se afastando, né? E por fim, nada melhor do que nós falarmos do sujeito contemporâneo, aplicando a tese freudiana. E eu acho que aqui é interessante porque é muito mais perto de nós, né? Então, nós temos um sujeito que conquista tudo e não lhe satisfaz, aquele que abandona tudo e também não lhe satisfaz, e temos o sujeito contemporâneo, que é no presente, né? Não é nem ter tudo e nem ter nada, mas eu acho que as redes sociais funcionariam como espécies de driblar, de certa forma, sublimar, tamponar a angústia. Então, porque diversos autores, né, trazem
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, aqui não. Mas diversos autores falam sobre a dopamina, a molécula do prazer e etc, desejo, bom, enfim, e me parece que as redes sociais dão muito prazer instantâneo, sabe? Através de react, através de briga, através de violência, através de um monte de série de coisas. Então, você fica ali vendo curtidas, likes, crescendo, diminuindo, mesmo que isso não seja real, editado com IA e etc., mas isso te dá prazer. O sujeito contemporâneo não consegue conviver sem celular, para você ter uma ideia. Então, uma extensão do corpo, uma extensão psíquica. Ele fica ali rolando tela, vendo notícia, como se isso fosse realmente importante para a sua vida do ponto de vista social e político e de fato existencial. Mas ele está convencido, porque isso dá muito prazer. E aí, né, a angústia talvez aumente no final das contas ao tamponá-la. Então, segundo a leitura que nós temos da condição humana paradigmática de Freud, este homem contemporâneo, ele intensificaria, diria eu, esse mal-estar, à medida que ele utiliza-se de meios tecnológicos para aumentar a realização do seu prazer, dos seus instintos pulsionais, mas mesmo assim ele não pode. A resposta é muito mais forte e introjeta no sujeito como se fosse uma reação negativa muito mais poderosa, fazendo com que ele fique muito mais angustiado. E aí a gente entraria em uma outra, vamos dizer assim, do superego do Freud, entraríamos em uma outra janela que não é o caso aqui. Mas, para ficarmos mais claros e limitados, senão a gente extrapola, eu diria que aqui a felicidade deixa de aparecer como plenitude ou como realização plena e vai sendo lentamente escalada como compensações baratas, né? O ponto mais forte aqui é que o mundo digital talvez não nos faça mais felizes. De fato, não. Talvez apenas nos torne mais eficientes em evitar, por alguns segundos, o encontro no espelho, né? Me ver diante a angústia que me apresenta enquanto ser. A falta, né? O desamparo. E isso vai levando o sujeito cada vez mais ao vício, à dependência, porque se isso me leva a ficar longe do sofrimento, e ele é de fácil acesso e potencialmente voraz, e de retorno cada vez mais forte e barato, então ele é muito mais poderoso que um narcótico. Então a gente vai investir mais recurso nisso, mais energia nisso. E o capital não perde tempo, né? O mercado. E aí entra numa outra fatia, né? Mas, enfim, tudo isso que estamos falando nos mostra aqui sobre quem é o ser humano. O ser humano, para o Freud, é aquele que quer ser feliz. Mas a vida civilizada, a vida em sociedade, a vida grupal, organizada, não foi feita para entregar a felicidade assim de mão beijada, plena. Ela precisa ser negociada. Por isso, o homem sofre. E a história pode ser lida como história das estratégias que este homem inventa para suportar o sofrimento. De certa maneira, nós podemos ler a história através dessa perspectiva freudiana. Todas as conquistas, as perdas, cai império, levanta, muda governo, guerras, pode ser percebido também através de estratégias de tamponamento
ou de aniquilação da angústia. Interessante que mesmo sabendo que ela voltará, a gente não cessa de buscar a felicidade. Mesmo sabendo que a angústia me procurará amanhã mais cedo, talvez aí venha a constatação, né, do salmista, quando ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja a duração do choro, né? Ainda que a alegria venha pela manhã, à noite vai ter choro. E o segundo Freud, a angústia vai estar presente com peso maior do que a felicidade no que diz respeito à durabilidade. A história pode ser lida, e eu acho isso interessante, porque ela pode ser lida como estratégia de tentar vencer o sofrimento, ou pelo menos suportá-lo. Esse é o nosso conteúdo. Tramas da História é esse espaço em que nós desistimos de ficar tentando tamponar o conhecimento com datas, com nomes. Não, nós queremos compreender o homem no tempo. Se esse conteúdo te faz sentido, compartilhe, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, envie para as pessoas, porque se fez sentido para você, certamente fará sentido para outra pessoa. Até um próximo episódio.